Fala pessoal, tudo bem? Samuca da Shopee aqui, responsável pela categoria de automotivo. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui pra gente, Rodrigo e Nick, que são representantes aqui da loja AZ Acessórios, que está acelerando muito a venda com a gente no canal. E a gente trouxe eles aqui para bater um papo descontraído aí e trazer alguns aspectos aí para mostrar para vocês como que é vender na Shopee. Legal? Já começando, conta um pouquinho aí pra gente, Rodrigo, Nick, como que foi a trajetória da AZ aí na Shopee, desde quando vocês estão vendendo com a gente? Legal. Primeiramente, obrigado, Samuel, pelo convite. Tudo bem, pessoal da Shopee? É uma felicidade estar aqui dividindo com vocês aqui esse tempo para contar um pouco das nossas experiências. Bom, respondendo um pouco a sua pergunta, a AZ já tem 11 anos de mercado, mas nós nos consideramos ainda jovens na Shopee. Há praticamente menos de um ano a gente começou a apertar o acelerador, subir anúncios, né, na Shopee, então isso tem dado muito certo, né, Nick? Como o Rodrigo falou, a nossa loja na Shopee ela já tem alguns anos de cadastro, mas que ela vem literalmente acelerando faz em torno de um ano aí, porque a gente entendeu que o que faltava para a gente conseguir performar na Shopee eram ferramentas, né? A gente viu que a Shopee, quando se trata de tecnologia, ela está saindo na frente de todo mundo. É com live, tentando aproximar a gente do cliente ao máximo possível. Então isso que fez com que a gente começasse a formar uma equipe dedicada para a Shopee e colocar todos os esforços no canal ali para começar a arrancar a venda e tudo mais. E até pelo portfólio de peças que a AZ tem, né? A AZ hoje tem uma gama muito grande de farol, lanterna, espelho retrovisor, para-choque na linha de colisão. Então um desafio grande para a gente foi poder publicar o quanto antes, o mais rápido possível. Ainda estamos publicando todo esse portfólio de produtos aí na Shopee. Legal. E até assim, você trouxe um aspecto de desafio ali, que era um pouco do que eu queria entender de vocês. Olhando um pouco para trás, assim, antes da trajetória da Shopee, e aí depois com o desenvolvimento da venda, o que vocês enxergam que eram grandes desafios da AZ Acessórios em vender online e como a Shopee ajudou vocês a superar esses desafios? Bom, Samuel, eu sempre costumo dividir em pilares, né? Eu costumo falar que a dificuldade hoje de empreender no online, autoparts, para você vender aí na internet peças de carro, eu sempre falo em visibilidade, credibilidade e segurança. E esses três pilares que a Shopee conseguiu trazer para AZ Acessórios. Eu digo visibilidade porque a Shopee é um portal gigante, né, de venda, e praticamente ele traz todo dia muito cliente na loja da AZ. Então essa visibilidade fora do ambiente Shopee custa muito caro. E fora do ambiente Shopee você tem que primeiro pagar para depois esperar da venda. E para a Shopee você só paga se vende, então é top. Credibilidade. Esse consumidor, muitas vezes ele já está com o aplicativo baixado, com meio de pagamento, com o endereço dele cadastrado, então ele tem essa credibilidade de comprar na Shopee e estando com a loja da AZ lá dentro pra gente é gol de placa, né? Então ele passa essa credibilidade e a compra mais correta. E segurança, né? Então a Shopee ela tem esses meios onde o consumidor ele sabe que se ele receber qualquer coisa em desacordo, se demorar, se porventura chegar quebrado, ele não vai ficar no prejuízo. A Shopee dá toda essa segurança para ele consegue trocar, tem todo o trabalho. Mas pensando assim também um pouco no aspecto em como você comunica com o seu consumidor e as ferramentas que a Shopee traz para você estar mais próximo desse consumidor, como que tem sido essa dinâmica da plataforma e aquilo que a gente oferece de ferramenta entre vocês e o consumidor da AZ? Eu sempre falo para o Nick, né? A AZ ela está cada dia mais se profissionalizando e entendendo todo o ecossistema da Shopee. Então, uma das ferramentas que a Shopee dá para a gente que é vendedor é a Live Commerce. Né? Essa live aproximou muito mais a AZ, né? A gente viu que foi um diferencial que nós não tínhamos antes de estar vendendo na Shopee, que é estar trocando essa ideia ao vivo ali com o consumidor, né? Então, a Shopee, ela chancela, ela credibiliza, né, toda essa venda, essa comunicação entre nós, vendedores e o consumidor, você poder mostrar a cara da sua empresa, mostrar que o produto existe, a qualidade do produto, no chat, nas moedinhas, né? Então, fica até um desafio ali de prender a atenção do pessoal. Então, isso a gente não tinha ideia, né? Nós começamos a vender pensando que era um marketplace, a gente já entendia, mas isso eu vi que foi um plus, essa aproximação com o consumidor. Em poucas palavras, o que a gente entende que a Shopee tem de diferencial ela traz um público qualificado, que a gente chama mais de fundo de funil, que é o sonho de qualquer vendedor online, né? A audiência já na decisão de compra, né?
E diferente de várias plataformas que a gente já trabalhou, até no nosso site próprio, você tem uma venda, não é aquela venda fria, uma venda mais humanizada. Então, assim, a Shopee, ela não limita a comunicação do vendedor com o buyer, por exemplo. É coisa que a gente tem muitas barreiras quando a gente vende fora da Shopee, dentro da Shopee é o contrário. A Shopee entendeu, quanto mais proximidade ela der do buyer para o seller, isso vai facilitar muito o crescimento, entender como funcionam as vendas, né? Até resolver qualquer tipo de problema que acontece no meio do caminho, a gente sabe disso, mas sem esse contato, tudo isso ficaria muito mais difícil. Então, acaba facilitando muito a nossa vida como vendedor. Legal. Vocês trouxeram alguns aspectos ali de uma das nossas ferramentas, né? Mas quando a gente pensa no todo, o que mudou, assim, em termos de como vocês operavam e o como vocês passaram a operar após a utilização da Shopee como um canal? Bom, vender online a categoria automotiva é muito desafiadora, né? Então, assim, utilizando essas ferramentas da Shopee, a gente falou de lives, mas o Ads, né? A gente sabe que hoje, organicamente, é tudo muito difícil. É um mercado muito competitivo, tem muito vendedor, então através da ferramenta do Ads, a gente se especializando em Ads junto com o time da Shopee, a gente conseguiu um ranqueamento melhor dos nossos anúncios, um posicionamento melhor e se convertendo em mais venda, né? Então esse foi um diferencial. Afiliados também, né, Nick? O Nick tem mais propriedade de falar de afiliados, mas, cara, foi muito bom pra gente ter pessoas falando dos nossos produtos, aumentando a nossa venda, engajando mais com esse consumidor. Então, esses foram melhorias, né, que nós tivemos aí usando essas ferramentas da Shopee. Legal. Acho que você trouxe um pouco de aspectos de ferramentas que vocês utilizam e como elas impactam, mas eu imagino que tenha tido uma mudança até na maneira como vocês vendiam também online, né? Aí, eu não sei, Nick, acho que você que está mais na operação ali, o que tipo assim, é diferente da Shopee para os demais e do ponto de vista de benefícios e de impacto que gerou na maneira como vocês vendem online? Muda tudo, na verdade, né? Desde como a gente vai preparar a publicação do produto, a comunicação, como ela é feita, né? O formato de publicação desses itens, a precificação também é um ponto muito chave ali que faz toda a diferença para a gente. Qual que é o percentual de venda? Por a gente ter esse limite de comissão ali de R$100 e ter um ticket maior, possibilita a gente trabalhar com vários canais. Transmissão por chat, cupom de desconto, cupom para carrinho abandonado. A gente consegue também, por conta das lives, capturar esses leads, né? Porque a gente fala que a live pro automotivo, a gente não enxerga tanto aquela venda instantânea. Diferente de outras categorias, você pega a moda, outros canais, sim, o pessoal está ali, quer comprar aquele produto que está sendo na hora. No automotivo, não, a gente já consegue divulgar um pouco mais sobre a categoria, porque é difícil eu estar numa live, exemplo, um farol do Gol 2009, que eu tenho um cliente que tenha batido e estava assistindo naquele momento, precisa daquele produto, mas eu consigo comunicar ao cliente, capturar esse lead para eu trabalhar ele depois por essa comunicação via chat, que eu tenho toda a linha de farol, para-choque, lataria, então assim, a gente pode atender em diversas categorias, que é novidade na Shopee hoje em dia. E são de repente, ferramentas que você em outros canais não conseguia utilizar, né? Não tem muito menos a comunicação com o cliente. Legal. E pegando um gancho nesse tema que vocês trouxeram em relação também ao portfólio, que é um portfólio diferente, né? A gente fala de colisão, né? Tem muito vendedor da Shopee que particularmente tem a dúvida, né? Pô, será que vende esse tipo de produto na Shopee? O que vocês têm para dizer sobre esse tema especificamente? Bom, Samuel, vende ou não vende? Samuel, nós somos prova viva que vende, né? A gente está falando que a gente vende farol, para-choque, capô, para-lama, coisa impensável, que há pouco tempo atrás você não imaginava em um marketplace como a Shopee, você clicar lá, eu preciso de um capô do meu Azira, do meu Gol, um para-lama, um para-choque. Até por questões logísticas, né? A Shopee ajudou muito o seller, liberando essa logística própria, então também a gente consegue oferecer grandes formatos, pequenos formatos pela logística da própria Shopee. O próprio full da Shopee ajuda muito nessa experiência de compra, né? Porque a gente entende que o consumidor que bateu o carro, ele tem necessidade, ele tem pressa de ter essa peça, então a gente usando todos esses canais de venda e logística da Shopee tem sido um sucesso para trazer acessórios. Legal. E assim, por que agora é o melhor momento para vender peça na Shopee, assim, na opinião de vocês? Eu acredito que é o melhor momento, né? A gente tem essas estatísticas de aumento de frota,
esse advento de carros elétricos, hoje todo mundo precisa se locomover, ou para levar os filhos para a escola, o carro não é mais só um objeto para deixar na garagem. Então, você precisa trabalhar, levar o filho na escola, final de semana ele te conecta a passeios, a lazer, né? E a gente vê esse aumento e esse crescimento da frota gigante, que gera muito trânsito, que acaba gerando colisão. Então, falando das acessórios, e eu vejo que a Shopee, ela abraçou o seller com várias ferramentas que têm auxiliado cada vez mais a gente vender e vender com qualidade. Então, eu falo até para todo mundo, é o momento de autopartes na Shopee. Legal. Você acha que, pensando numa categoria que está crescendo e que está num período muito curto de desenvolvimento, tem algum aspecto de aproximação e construção conjunta com a Shopee? Como vocês enxergam o relacionamento estabelecido entre vendedor e Shopee para esse desenvolvimento de venda? A gente é muito feliz com a Shopee, a gente viu essa mudança, né? Como eu falei, nós somos jovens, consideramos ainda jovens na Shopee, mas essa proximidade com o time de autopartes, para a gente sempre estar sabendo o norte, a gente saber a melhor ferramenta, como posicionar o nosso produto e a Shopee aproximar o consumidor com a AZ, isso é um diferencial para mim. Né? Porque, assim, através da live, a Shopee, ela entende que o consumidor tem que ter o contato com o vendedor, a AZ tem que mostrar que o produto existe, que é de qualidade, mas tem que ter essa chancela da Shopee, né? Essa credibilidade maior da Shopee que faz esse triângulo de sucesso. Rodrigão, a gente sabe que a Shopee tem uma ferramenta de afiliados que permite os nossos vendedores oferecerem comissão para os influencers e para pessoas que queiram ter uma renda extra divulgando produtos dentro da Shopee, e a partir do momento que a venda acontece, esses multiplicadores são remunerados, né? Como vocês utilizam essa ferramenta? Qual o impacto que ela gera no negócio de vocês? Como vocês enxergam o potencial dessa ferramenta na Shopee? Legal, boa pergunta. Bom, para a Z foi um diferencial, né, aderir à ferramenta de afiliados na Shopee. A gente entende que hoje você precisa influenciar a venda, realmente. E tem esse monte de influenciador que faz um excelente trabalho. E para nós, fora da Shopee, isso custaria muito caro. Então, pegando essa carona nessa excelente ferramenta, para a gente tem sido muito bom, até mesmo para a gente poder engajar, né, esse consumidor, a gente ter aumentando a nossa venda, porque a gente vai ter mais vendedores falando do nosso produto e pessoas especialistas nos que estão fazendo. E a gente entende também o seguinte, a Shopee nessa também é parceiro, porque o comissionamento também é dividido. Né? Nós conseguimos ofertar um comissionamento e a Shopee também. Então é bom para todo mundo. É bom para nós que estamos vendendo, bom para afiliado, bom para a Shopee, bom para quem está comprando, que está tendo uma boa experiência de compra com aquele influencer que ele já segue, que ele gosta de seguir, que dá aquela credibilidade e aquela confiança. Então é sucesso. Senhores, a gente tem também na Shopee uma página dedicada para pessoas que buscam produtos de automotivo, né? E aí entende-se tudo que é autopeças e motopeças também. E dentro dessa página a gente faz exposições especializadas nos nossos vendedores, né? Então tem um banner eventualmente das marcas parceiras, dos nossos vendedores parceiros, eventualmente a gente coloca produtos destacados ali com ofertas diferenciadas e exclusivas de vocês. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, se esse tipo de ferramenta tem gerado impacto no negócio de vocês, como vocês enxergam o público, é de fato qualificado, não é? Como que é a interação de vocês em relação a essa página dedicada? Quando a gente faz algum agendamento na página dedicada de autopartes, seja de um banner, seja de um produto em promoção, né, sempre é feita uma reunião interna com o time para entender por quê. Qual demanda que a gente vai gerar mais, né? Se é um produto em específico, poxa, vamos até movimentar ali dentro do nosso estoque para facilitar a expedição, para gerar uma boa experiência de compra para o cliente, né? Quando tem os banners também, que é um pouco mais aberto, pegam vários produtos, várias categorias, nosso time de atendimento também já fica atento, porque o chat começa a aumentar o número de perguntas, interações, né? O pessoal gera muito carrinho também nesses dias, né? Por mais que às vezes não tenha... se a gente não tiver a conversão no dia, o carrinho que gera, a quantidade de contatos que a gente faz para converter essas vendas depois
é muito bom. Então, assim, os números que a gente tem, eu vou falar assim, de 20% a 30% no mínimo a mais de incremento nesses dias aí de exposição. Então, sempre é uma ferramenta muito benéfica para a gente. Legal. E, cara, só para a gente finalizar assim, se você pudesse dar uma dica, um conselho para quem quer começar a vender na Shopee ou quem já vende na Shopee, qual seria? Essa dica eu vou dividir em duas partes, tá? Eu vou falar um pouco, eu quero que o Nick, que está aqui comigo, também fale essa parte mais técnica, tá? Primeiramente, né, estude a ferramenta, seja especialista, né? O mercado não está tendo mais espaço para amador. Então, assim, estude todas as ferramentas da Shopee, monte a sua empresa, identifique o produto, identifique quem são seus concorrentes, tenha uma boa consultoria tributária, contábil, porque você não pode errar na conta. Hoje tudo custa muito, né? A gente está falando de investimento para poder vender, a gente está falando de venda, mas a venda tem que rentabilizar. E como o Nick falou há pouco, só da gente ter um limite de comissionamento de R$100, isso ajuda muito lá no final da conta. Então seja especialista, saiba sobre lives, saiba utilizar os canais de venda da Shopee, saiba utilizar o Full, os afiliados. Então, assim, você tem que entender muito bem que o sucesso é certo. É muito trabalhoso, não estou falando que vai ser fácil, mas a Shopee dá toda a ferramenta para você conseguir escalar a sua venda. Legal. E você, Nick? Bom, como o Rodrigo falou também, assim, utilizar todas as ferramentas possíveis, imaginárias que a Shopee tem para a gente. A gente está num momento muito bom do automotivo, porque a gente entende que é uma categoria que a Shopee inteira ela está apostando muito. É uma categoria que ela já é muito bem vista fora da Shopee, mas a gente entende como ela está começando, está tendo esse carinho da Shopee na categoria automotivo, acho que é o melhor momento para quem está entrando. Daí uma dica que eu posso falar como formação de designer, quando você estiver publicando um anúncio, fazendo a pesquisa, o que eu vou vender, como eu vou vender, se coloca sempre no lugar do cliente, sempre no lugar do buyer. Como que eu faria a busca desse produto? Quais as fotos que eu gostaria de ver? Né? Trabalha muito com vídeo, isso está em alta. Se você tem um vídeo dentro do teu produto explicativo, por mais que é uma peça que a gente fala de reposição, o cliente tem a dúvida, esse produto, esse farol é realmente para o meu carro? Qual que é o encaixe dele? Eu preciso de lâmpada? Toda a parte técnica é muito importante, a gente fala que é a parte chata do negócio, mas é o que vai fazer todo o diferencial lá na frente, daqui 3, 4 meses, quando você estiver com a loja rodando e performando, você vai entender que aquele detalhe que a gente não presta atenção no começo, que faria falta e faz toda a diferença ali na hora da conversão final. Legal. E tudo isso com ferramentas disponíveis dentro do aplicativo da Shopee para você fazer. Pessoal, essa foi a entrevista que a gente fez aqui com o Rodrigo e com o Nick. Eles deram a dica, então você que é vendedor de automotivo, vem para a Shopee, vem acelerar suas vendas com a gente também. Shopee.